Oi, quarto ano, vamos para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos estudar sobre o município e os canais de participação social. O tema da aula de hoje é sobre os municípios e os canais de participação social. Mas você sabe o que é um município? O Brasil ele é constituído por diversos estados, que são formados por vários municípios, e cada uma dessas unidades administrativas é demarcada por limites. Aprenderemos agora com mais detalhes quais são esses limites e o que são esses limites. Vamos lá. Os limites do município. Os limites, eles separam espaços com características e funções diferentes. Vamos colocar como exemplo a sua casa. Na sua casa tem paredes que separam a sala do quarto, o quarto da cozinha, a cozinha do banheiro, o banheiro da sala. E cada parte da sua casa serve para algo diferente. Com relação ao Brasil, nós também temos os limites que dividem o nosso país do restante da América do Sul. Essa divisão dos estados e dos municípios, diferente da nossa casa, elas não apresentam paredes, não existem paredes, mas os limites são determinados por critérios políticos e administrativos e definem o território dos municípios e estados. Por exemplo, nós podemos observar nessa imagem que o Brasil ele é dividido em 5 regiões, ou seja, tem 5 limites. Não existem paredes, existem regiões. Essas regiões é como se fosse uma divisão. Então, tem a região norte, que é a verde, tem a região nordeste, que é essa cor de quase laranja, né? Um amarelo mais escuro. Tem a região centro-oeste, que é essa amarela mais claro, quase branco. Tem a região sudeste, que é azul. E tem a região sul, que é a rosa. Nós podemos observar que na região sul, dar como exemplo a região sul, tem os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você mora em uma dessas cidades e você sai de uma dessas cidades e vai para o Espírito Santo, você está saindo dos limites do seu município e indo para outro município, que já não faz mais parte da região sul, mas sim da região sudeste, porque o Espírito Santo está na área azul, na região azul. Então, isso significa os limites, a separação, a divisão dos municípios. Mas o que é que eles têm em comum? Todos eles têm uma organização política que toma conta desses municípios. E cada município tem a sua cultura, tem as suas normas, tem as suas leis, tem seus conhecimentos, né, tem sua modernidade, tem regiões mais modernas do que a outra, e assim sucessivamente. Vamos agora conhecer as organizações políticas, são 3, que é responsável pela organização dos municípios. Vamos lá, vamos conhecer logo o Poder Legislativo. Ele é um órgão governamental responsável pela elaboração das leis, pela composição da legislação, e ele é um legislador. O que é isso? Ele tem o poder para elaborar as leis e as normas judiciais, por isso que se chama órgão legislativo. Eles também são responsáveis por criar, analisar e discutir as próprias leis. Também podem propor mudanças nas leis que já existem. Vamos conhecer agora o poder executivo. Ele é um dos 3 poderes que, juntamente com o judiciário e o legislativo, compõem o Estado, sendo de sua responsabilidade a implementação, a execução e também grafada somente como executivo. Ou seja, o poder executivo cuida da administração, executa as leis, coloca as leis em prática e propõe novas leis para serem discutidas pelo legislativo. Agora vamos conhecer o poder judiciário. Ele é um dos 3 poderes que compõem o Estado, juntamente com o executivo e o legislativo. Ele é responsável por determinar e salvar, guardar e cumprir as leis, também grafadas somente como judiciário. Os representantes do judiciário são encarregados de garantir o cumprimento das leis estabelecidas. Eles também punem as pessoas e as empresas que não cumprem essas leis.
Ou seja, o legislativo cria as leis, o poder executivo coloca as leis em prática e o judiciário fiscaliza se essas leis estão sendo cumpridas. Antes de começar uma construção no município, é preciso um estudo sobre o impacto ambiental, ou seja, se aquela área vai ser muito devastada, se aquela área onde vai ser destruída as plantas, as árvores, se é uma área importante para a população. Além de uma planta, não é uma planta que a gente planta no chão, uma planta é um desenho da construção que vai ser feita. Se chama uma planta da obra, né, aprovada por técnicos da prefeitura e órgãos ambientais competentes. Eles avaliam se a construção está segura, quais serão os impactos no meio ambiente, ou seja, o que é que vai causar no meio ambiente e quais as medidas para diminuir o impacto que devem ser tomadas. Durante a construção, os fiscais da prefeitura fiscalizam as obras. Os brasileiros e brasileiras têm o direito de escolher, por meio do voto, os políticos dos poderes executivos e legislativo de seu município, estado e país. Por isso é importante que o eleitor acompanhe a campanha eleitoral para conhecer as propostas dos candidatos e verificar os trabalhos anteriores que eles fizeram na política. Além do voto, existem outras maneiras de participação política nos municípios. Tem a Associação dos Moradores, as iniciativas de reunião de bairros, articulação e elaboração de jornais locais pela internet, realização de denúncias e intervenções com manifestações de ruas. Essas também são formas legítimas de exigir que os seus direitos sejam garantidos. E para finalizar, vamos marcar as páginas 29 e 30 do nosso livro e responder a atividade com muita atenção. Até a próxima aula.